Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse momento. Que Ele possa vir ao teu socorro. Nós cremos que Deus está conosco. Nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele está no controle, que Deus, Ele não erra. E Ele sabe exatamente do que está fazendo. Nós precisamos entender agora nesse momento de calamidade pública, calamidade saúde que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender um pouco mais sobre o que Deus quer mostrar para a gente, como é que Ele quer mudar nossas vidas. Nós sabemos que todas as coisas têm um propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito. E não é isso que vai sair dos planos de Deus. Precisamos entender aquilo que Deus quer para nossas vidas. Nós só vamos entender se nós tivermos comunhão com Ele. Nós tivermos relacionamento com o nosso Deus. Então, quero poder ler um verso que esses dias tem falado demais no meu coração, tem feito meus devocionais. Nesse texto, eu acredito que ele fala verdades incríveis à nossa mente e ao nosso coração. Peço aos irmãos que possam ir na sua casa abrir a sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, vamos ler o verso 28. Já conhecemos, tanta gente conhece esse verso decorado, mas é um verso que fala demais ao nosso coração e nós precisamos entender o real motivo que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu isso aqui. Vamos ler, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar. Deus Pai, nós agradecemos ao Senhor por este dia, por mais esse momento que nós temos, Deus, de poder nos aprofundar, poder nos derramar na Tua Santa Palavra, poder estar na Tua Santa Presença, poder compartilhar as nossas dores, compartilhar as nossas coisas com o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente, muito obrigado porque o Senhor tem dado a paz que excede todo entendimento ao nosso coração. Então o Espírito Santo venha nos encher da Tua Palavra e mude nossa concepção, nossa mente, para que a cada dia nós possamos andar de acordo com a Tua Palavra. É isso que eu te peço, eu agradeço em nome de Jesus, ilumina nossa mente e nosso coração. Amém. Irmãos, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Precisamos entender o nosso contexto atual. É muito importante que nós entendamos que essas coisas que têm acontecido, mais especificamente sobre o coronavírus, Covid-19, essas coisas não estão a par da vontade de Deus. Essas coisas não estão fora do controle das mãos do Senhor, porque Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Se você for lembrar, o Antigo Testamento, Deus ele enviou as pragas ao Egito, porque ele tinha um propósito para aquele momento lá. Nós não podemos deixar de perceber que Deus está no controle e Deus permite que as coisas aconteçam para que o seu povo escolhido possa crescer. E é exatamente isso que o texto tem falado aqui. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja que não está escrito que todas as coisas boas cooperam para o bem. Nem todas as coisas que eu acho que é bênção cooperam para o bem. Nem as coisas que eu acho que é bom para mim cooperam para o meu bem. Não é isso. Ele fala que todas as coisas, exatamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos vivendo esse momento de pânico, esse momento que tem tirado a nossa paz, tem tirado até a nossa liberdade. A gente não pode ir nem vir em lugares públicos, tirando do nosso trabalho, dos nossos estudos. Então, as coisas estão acontecendo e nós entendemos que isso não é algo que é bom, é algo mal, é uma doença que pode afetar nossos familiares, nossos amigos, pessoas que temos grande estima. São coisas, é algo que pode nos afetar grandemente, pode nos destruir por dentro, tanto emocionalmente quanto na nossa saúde. Nós precisamos entender, meus irmãos, que mesmo com isso acontecendo, isso
é permissão de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, em nenhum momento da história, viu algo sair do seu controle, porque ele sabia que todas essas coisas, principalmente as coisas que têm acontecido de ruim, que afligem nossa alma, nosso corpo, elas nos fazem ser mais parecidos com Ele. E o próprio texto, no versículo 29, nos comprova isso. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que maravilhoso esse texto que nós temos aqui. Deus está nos falando, através de Paulo, inspirado por Deus, escreveu essa palavra maravilhosa, para nos dizer que todas as coisas elas cooperam para o nosso bem, e o nosso bem é ser conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Não existe nada melhor do que ser parecido com Deus. Não existe nada melhor do que ser parecido em caráter com Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que essas coisas que têm acontecido, o propósito maior que Deus quer nos dar, não está obscuro, não está oculto, está aqui. Ele quer que nos pareçamos mais com Cristo Jesus. Esse Cristo que sofreu as piores angústias, tanto na alma quanto no corpo, sofreu pela morte, mas foi vitorioso porque ressuscitou. Esse Deus, Jesus Cristo, que sofreu, quando ressuscitou, quando fomos salvos por Ele, Ele nos ressuscitou também com Ele. Precisamos entender que Deus, Ele quer o melhor para os seus filhos, independente do que esteja acontecendo, meu irmão. Precisamos entender que o mal pode nos afligir, pode chegar. Entrando nesse contexto, precisamos entender que a gente pode contrair alguma doença, ou essa especificamente, a Covid-19. Eu, Dot, tenho asma crônica alérgica. Sou uma pessoa de grupo de risco. Preciso entender que isso pode chegar até mim, mas eu preciso também entender mais ainda que Deus está no controle, que Deus sabe que essas coisas estão cooperando para o nosso bem. E é por isso que Ele permite que isso aconteça conosco. Então que hoje nós possamos entender, possamos orar em prol disso. A palavra de Deus fala, o próprio apóstolo Paulo, em Colossenses, Filipenses, em Gálatas, diz que aquela igreja local, ela se glorificava, gloriava, ela dava louvor nas tribulações. Por quê? Porque esses irmãos sabiam que essa tribulação era passageira, que isso ia passar, e que a consequência daquilo que eles estavam passando, que também podemos até fazer um paralelo, que era risco de morte, lá estavam sendo perseguidos pelo Evangelho, eles sabiam que aquilo ia fazer com que eles fossem mais parecidos com Jesus Cristo. Suportar aquilo ia fazer essas pessoas mais parecidas com Cristo. Irmãos, nós precisamos entender essas coisas, e à medida que nós estamos entendendo, estamos orando em prol disso, gastando tempo no nosso devocional para clamar ao Senhor em relação a isso, o Senhor Ele vai acrescentar em nós o seu atributo da paz, que excede todo entendimento. Aquele alívio no coração de saber que Ele está no controle das coisas. Não precisamos entrar em pânico, não precisamos estar ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo isso, lançar sobre Ele toda a ansiedade, todo o medo, o nosso fardo total. Ele vai saber fazer as maravilhas no nosso coração. Precisamos entender isso, meu irmão. Deus é maravilhoso e Ele quer que o seu povo entenda. Irmãos, só dando uma pontada em vocês, é preciso que nós tenhamos humildade, nós não sejamos soberbos. Precisamos entender que isso não é algo banal, é algo que pode nos afligir, que pode chegar. Deus diz para que nós possamos amar nossos irmãos. A maneira que eu, Dot, você, meu irmão que está me vendo aí, tem para amar é ficando em casa. Fique na sua casa, não saia na rua,
Se sair na rua, quando chegar em casa, tome aquele banho, faça sua asepsia, sua higienização boa. Não deixe, meu irmão, que essas coisas, através de você, possam afligir outras pessoas. Talvez você não vá apresentar nenhum tipo de sintomas. Talvez você possa pegar o vírus e possa se curar. Mas tem gente que não tem o mesmo organismo que você, tem gente que tem imunidade baixa, tem gente que é velhinho. Então você precisa ter essa mente de cuidado para com os irmãos. Como é que você pode amar o seu irmão nesse momento? Como é que você pode amar o seu inimigo nesse momento? Seu amigo, sua família? É você ter cuidado, evitar sair de casa, lavar sempre as mãos, lavar sempre os seus olhos, nariz, a boca. Ter o cuidado necessário, meu irmão. É necessário que isso aconteça. Isso é um problema real. Vamos amar uns aos outros desta forma. Nós sabemos que isso vai passar, mas precisamos ter o cuidado suficiente. Deus nos chama para sermos prudentes e equilibrados. A palavra de Deus nos diz assim, que é uma oração que podemos fazer. Antes, ele fala assim, Tiago 4, desde o versículo 6. Antes, ele dar maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Meus irmãos, é tempo de clamor. É tempo que você tem a oportunidade de falar com o nosso Deus. É tempo que você pode transformar aquilo, a sua felicidade, em clamor, em tristeza, no sentido de se derramar diante de Deus. Que você possa converter o seu riso em pranto na presença do Senhor, clamando por dias melhores. Deus ouve nossas orações. Deus ouve a oração do justo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa entrar na sua casa nesse momento, falar ao seu coração. Que o Espírito Santo ele entre no seu coração e encha e tire todo o mal, tudo aquilo que não é dele, para que você seja cheio do Espírito Santo. Que o Senhor te dê toda a paz que excede todo entendimento. Que Ele te faça entender que todas essas coisas sim cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus, nesse mesmo capítulo, em Romanos, diz que nada irá nos separar do amor de Deus. Seja espada, seja potestade, seja qualquer coisa, seja doença, nada vai te separar do amor de Deus, meu irmão. Que Ele te dê essa coragem nesse momento para enfrentar os desafios, para enfrentar as lutas, para enfrentar tudo. Meu irmão, não podemos deixar de lado a saber que Deus pode estar usando esse momento para chamar você para mais perto dele, para chamar o seu povo para mais perto dele. Meu irmão, é a hora de você exercer aquilo que Deus pediu para que você fizesse, meu irmão. Leia a palavra de Deus diariamente. Estude, se debruce nela. Entenda o que a palavra de Deus quer falar. Ore ao Senhor, meu irmão. Ore ao Senhor. Esse é o momento que você tem para se debruçar diante de Deus. Como a palavra de Deus diz em Tiago 4. Para se derramar diante dele. Ele vai te exaltar. Seja aqui ou seja na glória. Meu irmão, a palavra de Deus diz em Hebreus que sem a santidade ninguém verá ao Senhor. Sem uma vida de santificação ninguém verá ao Senhor. Pegue esse momento para estar junto com a sua família, com seus amigos, ligue, faça videochamada, sente com eles, fale sobre as coisas de Deus, sobre a criação, sobre as maravilhas que Ele tem feito, sobre as maravilhas que tem contido na palavra dEle. Meu irmão, veja esse momento como um chamado do Senhor, para que você possa exercer o seu papel. Marido, pai, lidere sua família de maneira que eles se sintam amados, que eles se sintam respeitados,
lidere da maneira correta. A mãe, a esposa, da mesma forma, seja cooperadora junto com o seu marido das coisas boas. Ame o seu marido da melhor forma possível. Marido, ame sua esposa. Se entreguem a si. Vocês são o alicerce. Vocês são o alicerce. Que seus filhos possam olhar para vocês, ter esse exemplo. Filhos, você que é filho, respeite seus pais. Respeite, honre seus pais. Nós precisamos agora cada vez mais estreitar os nossos laços. Deus nos dá essa oportunidade hoje de estreitar os nossos laços, de fazer a coisa certa. Meu irmão, não deixe essa oportunidade passar. Você tem tempo agora. Você não tem desculpa para falar que não tem tempo, que não tem como fazer. Deus agora vai separar o joio do trigo, que realmente vai se entregar aos seus pés e quem realmente nunca esteve perto dos pés dele. Você preste atenção naquilo que Deus está falando no teu coração e todas as graças e misericórdia que Ele tem feito sobre a sua vida. Nunca se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ore para que esse momento seja oportuno para a evangelização, que as nações possam entender que sem Deus nada acontece. Sem Deus não existe nada nesse mundo. Que essas nações possam entender que precisam do Senhor, que precisam da sua palavra e da sua salvação. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor separou esse momento para falar ao nosso coração. Ó Pai, tem misericórdia de nós se ainda estamos pecando contra o Senhor. Se ainda, Deus, não estamos sendo prudentes, equilibrados nas coisas que devemos fazer, Pai. Em amor, nossos irmãos, que é o amor para contigo. Nós possamos, Pai, entender que todas as coisas cooperam para o teu bem, para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que nós possamos entender, Pai, que no meio dessa tempestade nós estamos no barco e o Senhor está junto conosco. Não existe bonança, não existe felicidade que possa ser maior do que estar contigo. Mesmo no meio das tempestades que a vida pode nos proporcionar, saber que o Senhor está conosco é a melhor coisa possível. De que vale a felicidade, de que vale qualquer coisa, dinheiro, saúde, se nós não temos a Ti. Não vale de nada, porque tudo é passageiro. Sabemos que esse período de calamidade vai passar. E que o Senhor esteja conosco, Pai, dando a Tua paz, dando o Teu perdão sobre nossas vidas, ter misericórdia de nós, nos dê força física, força mental, psicológica, para poder, meu Deus, passar por essas batalhas. Que possamos ser alicerces Teu para nossas famílias, para os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, para todos que estão ao nosso redor. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Cristo Jesus, te agradeço. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.